fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Volta com direto do plenário as imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuação do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do pacote anticrime. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Reaberta a sessão. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. O eminente relator, ao dar continuidade ao julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência está com a palavra para dar continuidade. Senhor presidente, egregia corte, ilustre representante do Ministério. O ministro Luiz Fux senta-se à direita na bancada. Agora, essa vedação do artigo à videoconferência da audiência de custódia. Em pauta, ministros julgam ações que discutem a validade de dispositivos que criaram o juiz das garantias, permitindo que a audiência de custódia fosse realizada por videoconferência. Mas esse veto dele foi suprimido pelo Congresso Nacional, foi derrubado esse veto. De todo modo, figura absolutamente razoável a preocupação registrada, não só pela presidência da República, mas por vários colegas, quanto essa inexorabilidade do prazo e suas consequências. Já tive a oportunidade de manifestar minha compreensão no sentido da possibilidade de audiência de custódia por videoconferência, quando não fosse factível a sua realização em 24 horas de forma presencial, e desde que observado todos os parâmetros exigidos para assegurar a lisura do procedimento e todos os direitos do preso. Eu até relembro que essa foi a estratégia utilizada por nós no momento da pandemia. Nós fizemos várias audiências que era impossível levar os presos, que não se contaminassem, enfim. E aqui, diante da possibilidade da extensão territorial de levar todos os presos, me pareceu que dever-se-ia manter a possibilidade, ainda que excepcional, quer dizer, que fosse, em regra, presencial, mas excepcional, audiência de custódia por videoconferência. E com todas as cautelas. Eu me recordo que nós tivemos a oportunidade de sugerir que a audiência de custódia fosse realizada numa sala, com câmera, advogado presente, Ministério Público presente, exame de corpo de delito antecedente, para não alegar que fora coagido ou machucado, enfim. E isso tudo, com essas estratégias, uma grande operação que se realizou, até perante o Supremo Tribunal Federal, nós verificamos que várias pessoas foram ouvidas por videoconferência, o que agilizou sobremodo a tramitação dos processos. Então, na verdade, não houve nenhuma inovação na ordem jurídica e apenas se explicitou o que já estava no nosso Pacto de São José, da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Por outro lado, o Código de Processo Penal, por meio das alterações realizadas pela lei, passou a albergar expressamente a audiência de custódia nos seguintes termos: se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Assim também o auto de prisão em flagrante. No meu modo, é imperioso destacar que as referidas audiências devem ser realizadas não só nos casos de prisão em flagrante, mas também em todas as modalidades prisionais. Aqui, no meu modo de ver, a lei peca pela deficiência. É a proibição do retrocesso. Isto é, inclusive nas prisões temporárias preventivas e definitivas. É um momento ótimo para que nós possamos assim fazer. E, se assim o fizermos, o faremos exatamente
na linha adotada pela Suprema Corte numa reclamação 29.303 da Lavra do eminente ministro Edson Fachin. Tribunal Pleno, 6 de março de 2023. Eu destaco que o uso do sistema de videoconferência ou de outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real nem nunca foi, de longe, novidade no processo penal brasileiro. O artigo 185 do Código de Processo Penal disciplinar o interrogatório do acusado preconiza, por meio do parágrafo 2º, que o interrogatório de réu preso seja realizado por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que presente uma das finalidades ali esculpidas. Então, o próprio Código de Processo Penal já prevê no artigo 185. Julgamento conjunto das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Ministros julgam ações que discutem a validade de dispositivos que criaram o juiz das garantias. Vota o relator, ministro Luiz Fux. A partir do estabelecimento prisional ao qual estiver recolhido. Então, na verdade, isso facilita até essa defasagem na apresentação dos presos, que não tem sido feita. E o parágrafo não diz a pedido da defesa, a participação do réu preso na série comarca do réu solto poderá ocorrer por videoconferência. Isso também já está previsto no artigo 180, no artigo 6º, da resolução do CNJ. Ora, do meu modo de ver, não se revela razoável admitir a realização de audiência de instrução criminal por videoconferência, oitiva de testemunhas e até interrogatório do réu, isto é, a própria produção da prova, com proibição de sentença condenatória e imposição de pena privativa de liberdade, e não se tolerar a realização de audiência de custódia por idêntico sistema. Aliás, no PL que tramitava na Câmara, eu trago a informação de que havia exatamente essa previsão de realização por videoconferência. Acrescentando o meu ônus argumentativo, que eu sempre me sinto instado a fazê-lo, senhora presidente, em razão do quanto se noticiou em relação à minha liminar e minhas preocupações na instalação no Brasil inteiro, a primeira jornada de Direito e Processo Penal, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal, de 10 a 14 de agosto de 2020, sob a liderança da ministra Maria Tereza de Assis Moura, atual presidente do STJ, também já aprovaram enunciado nesse sentido, enunciado 30, excepcionalmente, de forma fundamentada, nos casos em que se faça inviável a realização presencial do ato, é possível a realização de audiência de custódia por videoconferência. Aliás, o próprio CNJ, ainda sob a presidência do ministro Dias Toffoli, publicou essa recomendação exatamente nesse sentido, e que orienta os tribunais de justiça e os tribunais federais, regionais federais, a promoverem investimentos voltados à realização dessas audiências na forma da lei, inclusive durante as sessões do júri, que foi uma grande inovação de Sua Excelência. E aqui, então, eu registro essa anomalia da lei, rechaçando qualquer dúvida, eu reitero que o uso de videoconferência, de outros recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real é fomentado pela legislação brasileira há tempos. Há todas as previsões expressas no artigo 185, 217, 222, parágrafo 3º, bem como no Código de Processo Civil, conforme os artigos mencionados no voto, que servem de integração heterônoma do Código de Processo Penal, por força da autorização do artigo 3º do próprio Código de Processo Penal. E aqui eu cito os artigos que consagram essa possibilidade de utilizar a videoconferência e também a possibilidade de heterointegração do Código de Processo Penal pelo Código de Processo Civil. E digo no campo interdisciplinar que é importante lembrar que o Brasil é um país continental. A título de exemplo, o Estado do Amazonas tem uma extensão territorial de 1.559.161 metros e 682 quilômetros quadrados.
equivalendo ao território de 4 dos maiores países europeus somados: França, Espanha, Suécia e Grécia. Se fosse considerado um país, o Amazonas seria um dos 20 maiores países do mundo. Até mesmo os nossos menores estados são maiores do que alguns países da Europa. Assim, ainda que se atribua eventual superioridade ao contato presencial, inegável que o contato virtual permite maior agilidade na realização da audiência de custódia, não se justificando essa interdição legal. E mais um dado muito interessante: com efeito, dependendo da localidade em que ocorreu a prisão, demanda-se o transcurso de inúmeras horas apenas para transportar um preso até o juízo deprecante, sem falar no dispêndio temporal necessário para a própria organização da operação desta multa, o que pode levar à extrapolação do prazo legal e à sua não realização, como ocorreu durante a pandemia. Cumpre observar que a própria realização da audiência de custódia também exige todo um aparato de segurança com o intuito, e já evitou, fugas e resgates. Na grande maioria das delegacias do país, como aquelas situadas em pequenas comarcas, se quer um fluxo constante de presos, o transporte de escolta de um custodiado pode demandar mais do que efetivo diário da unidade, prejudicando a atividade policial. Raciocínio análogo se aplica às unidades penitenciárias. Lamentavelmente, a realidade revela ainda que a precariedade dos meios de locomoção de infraestrutura, bem como a escassez de recursos humanos e financeiros de diversos órgãos do sistema de justiça e segurança potencializam ainda mais as dificuldades apontadas. Aí eu trago alguns fatos que corroboram no sentido de se admitir as audiências de custódia, e citando aqui que, ao longo da pandemia, as audiências de custódia só foram possíveis graças ao emprego da videoconferência. Ora, aceitar a não realização da audiência de custódia em detrimento de sua consecução por videoconferência consubstancia verdadeiro retrocesso, retomando-se a dinâmica processual que vigorava até 2015, em descumprimento ao comando do artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e do artigo 93 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que só foi superado no âmbito nacional após o julgamento da DI 5240 de São Paulo, da DPF 347, medida cautelar, acarretando prejuízo muito maior a milhares de presos que não foram submetidos a essa modalidade de audiência de custódia, quando poder-se-ia realizar por videoconferência. E aqui eu cito um trecho do habeas corpus 184.815, da relatoria da Sua Excelência, a nossa decana, ministra Carmen Lúcia, no sentido de que, pelo exposto, deve seguimento ao presente habeas corpus. Comunique-se os termos desta decisão ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, a fim de que adote as providências necessárias à retomada das audiências de custódia, ainda que por videoconferência, pois tanto foi o decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, não se podendo afastar a realização daquele ato pela ausência das medidas devidas pelo órgão judicial estatal. Então, o que havia, senhora presidente? Era obrigado a audiência de custódia. Aí dizia, você não pode fazer audiência de custódia por videoconferência. Então não pode fazer audiência de custódia por videoconferência, então entrava-se com habeas corpus dizendo, peço a liberdade do imputado, porque não se realizou a audiência de custódia. Quer dizer, era um truque que se usava com dolo bônus. O meu cliente foi sujeito à audiência de custódia, então ele tem que ser solto. Mas poder-se-ia fazer audiência de custódia por videoconferência. Então, o que se dizia? Não, meu cliente não vai se submeter à audiência de custódia por videoconferência. E, ato contínuo, se entrava com habeas corpus para pedir a soltura por ausência da realização da audiência de custódia. Era, na realidade, uma estratégia. E aqui, vários acórdãos são nesse sentido. Eu cito praticamente de todos os acordos, inclusive quando eu estava na primeira turma e tive o prazer de
compartilhar com Vossa Excelência a primeira turma e os demais colegas. Em tempos de transformação tecnológica, não se pode tratar a apresentação física como um dogma e impossibilidades fáticas como meros detalhes, sob pena do direito de se tornar uma utopia e perder sua conexão com a sociedade, fim último da sua própria existência. Inconstitucional, portanto, senhora presidente, a expressão vedado o emprego de videoconferência constante na parte final do parágrafo 1º do artigo 3b do Código de Processo Penal. Imperativo ressalvar, todavia, que a videoconferência, embora deva ser admitida, não deve ser vista como uma panaceia. E aí, então, eu digo como se deve realizar a audiência de custódia e prossigo dizendo que as salas destinadas à audiência à realização desses atos processuais por videoconferência poderão ser fiscalizadas pelas corregedorias e pelos juízes que presidirem as audiências nos termos também previstos para o interrogatório à luz do artigo 185, parágrafo 6º do CPC. Com relação ao disposto no artigo 3b, parágrafo 4 do CPP, do Código de Processo Penal, nota-se que o legislador pareceu atentar para o quadro complexo que descrevemos anteriormente, bem como para as inúmeras peculiaridades locais que podem tornar inviável o prazo de 24 horas, mesmo com o recurso de videoconferência. Hipótese em que o ônus argumentativo para justificar a não realização da audiência é significativamente muito maior. Na linha já assentada anteriormente, crucial reconhecemos que a dilação do prazo para a realização da apresentação do custodiado não atende aos interesses deste, que remanescerá mais tempo sofrendo os males do cárcere. Então, é melhor ele ser ouvido logo por videoconferência do que ficar sofrendo os males do cárcere. Em caso, a única interpretação do artigo 310, caput, parágrafo 4, compatível com a integralidade do texto constitucional, é a de que, transcorridos 24 horas, sem que a audiência de custódia tenha sido realizada, exige-se que seja proferida a decisão apresentando justificação idônea. Por todo exposto, eu julgo inconstitucional a determinação de imediato relaxamento de prisão, estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3b, combinado com o artigo 310, caput e parágrafo 4º, todos o Código de Processo Penal, na redação dada pela lei do juiz das garantias, 13.964, podendo a autoridade judicial, excepcionalmente à luz das peculiaridades do caso concreto, da extrema periculosidade revelada pelo preso, autorizar a manutenção da prisão. Quanto à parte final do artigo 3b, parágrafo 1º, que veda abstratamente a realização da audiência de custódia por meio de videoconferência, promova a interpretação conforme a Constituição, para que a vedação em abstrato seja submetida ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a autoridade judiciária competente possa autorizar o emprego da tecnologia da videoconferência por meio de decisão fundamentada, desde que este meio se revele apto a revelar a integridade do preso e a garantir todos os direitos dele também. Então, a minha proposta de redação, de interpretação conforme a Constituição do artigo 3b, ela não vai obedecer à regra de que o preso em flagrante ou que fosse mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado constituído, vedado o emprego da videoconferência. Para manter o início do artigo, deverá ser apresentado à presença do juiz no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de advogado constituído, cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto a garantir
ser apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Com relação ao artigo 310, que dispõe que, após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas, após a realização de prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado. E no parágrafo 4º, ressaltar a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada. Ministros julgam ações que discutem a validade de dispositivos que criaram o juiz das garantias. Vota o ministro relator Luiz Fux. Que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia que, em caso de urgência, e se o meio se revelar idôneo, poderá ser realizada por videoconferência com a presença do acusado, do advogado, do Ministério Público, etc. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, devendo a autoridade judiciária avaliar, não pode decretar a prisão preventiva automaticamente, devendo a autoridade judiciária avaliar se estão presentes os requisitos para a prorrogação excepcional do prazo ou para a sua imediata realização por videoconferência, sem prejuízo da possibilidade, cumpridos os requisitos, de decretar a prisão preventiva. Porque, do jeito que está aqui, isso não é garantia nenhuma, pelo contrário. Isso aqui é quase que uma prisão preventiva automática. E também é possível prorrogação da audiência de custódia em casos excepcionais e, para a prisão preventiva, é necessário que haja o cumprimento dos requisitos. Agora eu passo ao artigo 3C, cap, da primeira parte, para o 1º e 4º, competência dos juízes garantia e dos juízes de instrução e julgamento. Então, o artigo 3C diz: a competência dos juízes das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia, o que já fala do artigo 399. Nós já vimos que o artigo 399 ele não tem correspondência aqui, porque houve um erro legístico. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou a queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Quer dizer, o juiz de garantia recebe a denúncia, mas quem decide as questões pendentes é o juiz da instrução e julgamento. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou a queixa, deverá reexaminar a necessidade de medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias, que é aquela hipótese que eu mencionei, de que o juiz de mesmo grau de jurisdição, um revê o ato do outro. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantia ficarão acautelados na Secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento e apartado. Fica assegurado, isso é a nossa súmula, assegurada à parte, o amplo acesso aos autos acautelados da Secretaria do Juízo de Garantias. Isso aqui é bem paradoxal. O juiz que vai julgar não tem vista disso, mas fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados da Secretaria do Juízo de Garantias. Então, eu começo pelo artigo 3C, porque eu vou ficar só no artigo 3º, então, daqui a pouco eu já vou chegar à conclusão final. Mais dois artigos, 28 e 157. Artigo 3C, caput, primeira parte, parágrafo 1º e 2º. Estes dispositivos devem também ser submetidos à técnica de interpretação conforme a Constituição. Então, como Vossa Excelência estão vendo, eu não estou julgando o juiz das garantias, estou julgando a lei que instituiu o juiz de garantias e a sua conformidade com a Constituição e a compatibilidade com o Código de Processo Penal. Então, esses dispositivos devem ser submetidos até da interpretação
conforme a Constituição, para que deles não se extraia a obrigação de criação de um juízo de garantia nos termos previstos na lei, porque há várias incompatibilidades. Deveras, quanto à competência do juiz de garantia para todos os crimes, exceto menor potencial ofensivo, é necessário reduzir o dispositivo à sua qualidade de norma quadra, não podendo invadir a competência para auto-organização e autorregulação das autoridades judiciárias competentes. Ou seja, por isso eu quero dizer que cada localidade vai ter sua organização judiciária e, dentro das suas possibilidades, vai organizar o juízo de garantias. Eu trago aqui que o artigo 3º-C deve ser lido com autorização para a criação de juízo das garantias para todos os delitos, exceto de menor potencial ofensivo, sem tornar compulsório o seu estabelecimento, diante das dificuldades de cada local e do próprio mandamento constitucional esculpido no artigo 93, inciso 13º, segundo o qual o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Obrigar todas as comarcas do país a disporem de uma autoridade competente para processar inquérito, mas incompetente para a subsequente ação penal, manifestamente viola a referida norma, além de afrontar a competência privativa do Poder Judiciário dos Estados e da União na iniciativa de leis sobre a própria matéria. Da mesma maneira, os parágrafos 1º e 2º, que especificam as competências do juiz de instrução, separadamente do juiz de garantias, só devem seguir a mesma interpretação, convolando-se uma norma quadro. O artigo 3º, parágrafo 3º e 4º, estabelece o seguinte: artigo 3º, os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos de processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Por sua vez, o parágrafo 4º, segunda parte, reitera que os autos do inquérito ficarão acautelados na secretaria do juiz de garantias. Impôs-se declarar a inconstitucionalidade dos referidos trechos dos dispositivos em questão. Deveras, revela-se irrazoável o acautelamento dos autos do inquérito na secretaria do juízo das garantias, porquanto o fundamento da norma reside tão somente na pressuposição de que o juiz da ação penal, ao tomar conhecimento daqueles autos, ficaria contaminado e teria sua imparcialidade afetada para o julgamento do mérito. A irrazoabilidade da própria impossibilidade do juiz da ação penal proferir decisões fundamentadas é patente, se não tiver acesso à totalidade dos elementos produzidos nos autos do inquérito. Como que o juiz da instrução e julgamento ele vai proferir decisões fundamentadas se ele não puder olhar essas provas que estarão apensadas numa secretaria com vista só para a defesa e para o Ministério Público? Finalmente, a primeira parte do parágrafo 4º do artigo C fica assegurado às partes do amplo acesso aos autos, obedece à determinação da súmula vinculante 14, razão pela qual não há nenhuma inconstitucionalidade desse particular a ser declarada. Então, concluo eu que deve ser declarada a inconstitucionalidade de qualquer interpretação do artigo 3C, Julgamento conjunto das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Ministros julgam ações que discutem a validade de dispositivos que criaram o juiz das garantias. Vota o ministro relator Luiz Fux. Em secretaria, sem conhecimento pelo juízo competente para o processo de julgamento da ação penal. Então, aqui nesse artigo 3C, que dispõe que a competência do juiz de garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, eu faço a proposta de interpretação da Constituição, de interpretação conforme a Constituição, da seguinte maneira: a competência do juiz das garantias poderá abranger todas as infrações penais conforme dispuserem as leis de organização judiciária, exceto as de menor potencial ofensivo, e as submetidas ao procedimento do júri, vírgula, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo
396 e não 399 do Código de Processo Penal. O 3C, sem alteração. O parágrafo 1º, sem alteração. O parágrafo 2º, eu proponho a interpretação conforme, no sentido que as decisões proferidas pelo juiz das garantias nas unidades judiciárias onde vierem a ser criados, não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Quer dizer, o juiz não tem conhecimento, não pode ler as medidas cautelares anteriores, nem os seus fundamentos, mas ele deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares no prazo máximo de 10 dias. Isso não... Para lembrar aqui o saudoso ministro Marco Aurélio, essa conta não fecha. Então, aqui eu digo as decisões proferidas pelo juiz das garantias nas unidades judiciais onde vierem a ser criados, seguindo a lei de organização judiciária. Parágrafo 3º, esses autos que compõem matéria de competência do juiz ficam acautelados na secretaria, o juiz não tem vista, eu estou propondo uma interpretação conforme ao dispor que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias poderão ser remetidos ao juiz de instrução, poderão ser remetidos ao juiz da instrução e julgamento, ou por este requisitados para pensamento e apartado, porque ele vai precisar disso para poder fundamentar as suas decisões. O artigo 3º, que faculta às partes o amplo acesso dos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias, eu proponho interpretação conforme, no sentido que fica assegurado às partes um amplo acesso aos autos, eventualmente acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. O artigo 3D cria uma regra de impedimento do juiz. Esse artigo é seríssimo, senhora presidente. Esse artigo diz o seguinte: o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Nas extensas razões do meu voto, eu revelei os fundamentos pelos quais a regra de impedimento dos juízes de garantias, prevista no artigo 3D da Lei 13.964, encontra-se maculada de inconstitucionalidade acachapante. Apesar da sutileza da sua aparência enganosa, trata-se de regra verdadeiramente bombástica, apta a gerar a completa desorganização do sistema de justiça criminal brasileiro. Em primeiro lugar, é inegável que, na prática, criou-se no processo penal brasileiro um segundo órgão judicial, o juiz da garantia, isso já falei. Em segundo lugar, a norma foi aprovada no plenário sem a atenção da alteração fundamental promovida por súbita inclusão no projeto, que já vinha sendo há meses debatido. A inconstitucionalidade material do dispositivo em questão também se extrai do seu impacto sobre outros princípios constitucionais de alta relevância, que militam no sentido da proteção dos bens jurídicos de maior valor em nosso ordenamento e exigem a atuação eficiente do microsistema processual penal contra a sua violação por atos criminosos. Devemos nos perguntar como ficará a proteção dos direitos fundamentais à vida, à propriedade, à liberdade, à honra, à probidade do emprego dos recursos públicos, ao funcionamento do sistema financeiro nacional, se os crimes praticados em detrimento desses direitos restarem impunes ou só forem solucionados tardiamente. Nas palavras do velho Rui, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E mais do que isso, justiça tardia, mas nada é do que injustiça institucionalizada. Então, vejam aqui quantas etapas do juízo de garantias, podendo o outro juiz da instrução rever tudo quanto foi praticado. Além de ferir de morte
o direito fundamental à duração razoável dos processos, a regra de impedimento absoluto prevista no artigo 3D do Código de Processo Penal, que não existe no DIPO, o ministro Alexandre pode aqui comprovar que não existe essa regra de impedimento. No DIPO, inserido, então, pela lei, desorganiza por completo o nosso sistema de justiça penal. Até porque no DIPO o juiz não recebe a denúncia. E desorganiza o nosso sistema e pode gerar sua incapacidade de absorver o impacto de impedimentos em séries que a norma produziria. Qualquer pessoa minimamente versada em direito processual penal pode antever a absoluta irrazoabilidade e a sistematicidade da nova regra de impedimento absoluto criada no nosso sistema. E, em primeiro lugar, o artigo 3D não prevê qualquer tipo de exceção de impedimento. Com exceção de impedimento, o impedimento é presumido e não precisa ser nem alegado, estabelecendo o impedimento de todo juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas suas competências, inclusive na competência do juiz das garantias. Considerada essa formulação legal, ficará impedido não apenas o juiz que atue durante todo o inquérito, mas também qualquer autoridade judiciária que, em uma única substituição eventual nos autos do inquérito, tenha autorizado, por exemplo, a prorrogação de uma cautelar de interceptação telefônica. Um tribunal, por exemplo, ou renovada a prisão preventiva, ou meramente prorrogado o prazo de duração do inquérito. Isso tudo pode chegar aqui através de habeas corpus, ou julgado o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, ou determinado a instauração de insanidade mental. Quer dizer, tudo isso, quem mexer nessas questões está impedido para se manifestar no processo judicial. Também restará atingido pela cláusula de impedimento o juiz que der cumprimento a uma carta precatória no curso do inquérito para a realização de diligências. Isto porque, nos termos do artigo 3D caput, ficará impedido de funcionar no processo o juiz que for informado sobre a instauração de qualquer investigação, ou que assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal. Quantas vezes os tribunais são obrigados a deferir a vista dos autos, porque os juízes não deferem, a súmula 14 autoriza. Então, por exemplo, se eu, como relator, for autorizar a vista dos autos, quando vier o processo que adveio dos juízes de garantias, eu não posso me manifestar mais, pela lei estou impedido. Qualquer juiz, de qualquer tribunal, salta aos olhos a inviabilização ou obstaculização excessiva do andamento do processo criminal, sempre que seja necessária a prática de atos de investigação em comarcas contíguas, porque todos esses juízes, que provavelmente funcionariam com juízes de garantias um dos outros, estarão impedidos. O dispositivo impugnado revela-se, por este fundamento, absolutamente desproporcional e irrazoável. Todas essas razões, somadas às já enumeradas na parte inicial do meu voto, revelam que, nos moldes impostos pela lei, o juiz das garantias não passa de um nome sedutor para uma cláusula que atentará contra a concretização da garantia constitucional da duração razoável dos processos, do acesso à justiça, que também tem que ser entrevisto em relação ao juiz que vai julgar, para a normatividade dos direitos fundamentais, tudo que depende do aprimoramento e da eficiência da tutela jurisdicional. Eu volto a repetir que o sistema brasileiro já contempla a figura do juiz de garantia, das garantias, tendo em vista o desenho das atribuições do magistrado na fase do inquérito. A função do juiz de garantias é da natureza do nosso processo penal, à luz dos princípios reitores da Constituição de 1988. Eu pediria, ministro Alves, que me concedesse poucos minutos. Eu vou pular sempre que necessário para ir direto para a conclusão.
Não, eu estou pronta para ficar aqui até meia-noite ouvindo Vossa Excelência. Tá bom. Fique Então, tranquilo. vamos aqui testar Não sei a se os nossa... colegas podem me Presidente, acompanhar. Meia-noite não dá para iniciar a discussão. eu só posso até 11h58, porque amanhã tem sessão cedo. Mas ainda falta Não, muito, são 17h57. Bom, mas eu estou realmente tocando só nos pontos essenciais. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 6298, Digo, 6299, então, 6300 e 6305. Desse impedimento, das garantias que já há. Ministros julgam ações que atuação do discutem juiz a do validade inquérito, de atuação dos dispositivos que tribunais, criaram o juiz das e o garantias. nosso Vota o ordenamento ministro dispõe de relator diversos Luiz instrumentos Fux. voltados a controlar a imparcialidade do órgão julgador. Salto, então, para, de todo o exposto, a previsão do artigo 3D resvala nos vícios da inconstitucionalidade já apontadas sob o ângulo do princípio da proporcionalidade. É inidôneo, viola o excesso no plano das consequências e vulnera de forma intolerável direitos fundamentais de elevadíssima estatura, que aqui eu menciono, direito à vida, à liberdade, à propriedade, etc. Demais disso, a norma de impedimento faz letra morta da cláusula da reserva do possível. Destaco, por fim, que é precisamente da enganosa regra de impedimento, essa regra é muito séria, que é precisamente da enganosa regra de impedimento que só parecerá anódina a quem se deixar enganar por sua sutil aparência, que advém a distinção fundamental entre o juiz das garantias introduzido de surpresa e aquele organizado pelo Tribunal de Justiça, como, por exemplo, ocorre com o chamado DIPO, que não prevê nem poderia fazê-lo qualquer impedimento do juiz. Não há essa previsão de impedimento nesse exemplo tão destacado aqui. E aí eu transcrevo as informações nesse sentido do Tribunal de Justiça de São Paulo. E volto a reiterar, à luz dessas observações, que deve-se, portanto, autorizado que cada unidade judiciária discipline a matéria e crie, se considerar útil e possível, suas próprias varas de juizado de garantias, sem que se impeça a continuidade do mesmo juiz do inquérito na fase posterior da ação penal, e sem que a inobservância da divisão interna das atribuições judiciais gere qualquer tipo de nulidade processual. Então, nesse particular do artigo 3D, senhora presidente, que cria esse impedimento que não há em lugar nenhum, eu julgo formal e materialmente inconstitucional o artigo 3D. Fica mais fácil, porque eu não tenho que ler nada, só digo o artigo 3D, artigo que eu declaro inconstitucional. O artigo 3D, parágrafo único, e é da organização judiciária, aqui o legislador se deixou trair. Nas comarcas em que funciona apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender à exposição deste capítulo. Quer dizer, são os tribunais. E o 3E, o juiz das garantias, será designado. O juiz das garantias será designado conforme as normas da organização judiciária. Então, digo eu, o texto do parágrafo 1 do artigo 3D, ao prever que nas comarcas funciona apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo, incorre em manifesta inconstitucionalidade formal, por inegável invasão da competência constitucional dos órgãos judiciários nesta matéria. Como é que uma lei abstratamente vai prever rodízio de magistrados de uma unidade local? Com efeito, é mais do que firme no Supremo Tribunal Federal, no sentido que o tema é de organização judiciária prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros, artigo 125 da Constituição Federal brasileira, e aqui na nota de rodapé eu cito a ADIs de Maurício Corrêa habeas corpus do ministro, nosso querido ministro Ricardo Lewandowski,
ministra Helen Grace, ministro Eros Grau, entre outros. Então, da mesma maneira que o juiz das garantias será designado, que isso já é algo assim muito heterodoxo, ele vai ser designado conforme normas de organização judiciária. Isto fere o princípio do juiz natural, porquanto possibilita modificações sucessivas por mera designação das autoridades judiciárias competentes para exercício das funções de juiz de garantias. É bem provável, eu sou juiz de carreira, já vivenciei várias situações desagradáveis. É prática, é vivenciável, ainda que possa ser excepcionalmente, que juízes sejam designados em substituição a outros que não estão se comportando conforme o politicamente correto. Por conseguinte, eu proponho que o disposto do parágrafo do artigo 3D e no 3E seja interpretado de modo a assentar que cabe aos tribunais decidir sobre a oportunidade e o modo de instalação das varas ou juizados de garantias, sem previsão de impedimento, e ressalvada a necessidade de observância de critérios gerais e objetivos similares às regras de promoção e remoção, bem como a preservação da inamovibilidade dos magistrados atuantes nas chamadas varas das garantias eventualmente criadas. Senhora presidente, eu vejo que Vossa Excelência ficou um pouco aflita nesse exato momento. Tem alguma ligação com a votação? Eu notei que Vossa Excelência momentaneamente ficou um pouco aflita. Eu tenho alguma ligação com a votação? Absoluto. Posso? Tá bem. Com relação a uma notícia no nosso site. Ah, tá bom. Eu chamei para Tá ser bem. esclarecida. E que não tem nenhuma vinculação? Nenhuma ligação. Fique tranquilo. Então, aqui eu faço uma proposta de interpretação conforme a Constituição, no parágrafo único, no sentido de que nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais poderão criar um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. No 3E, o juiz das garantias não será designado por a interpretação conforme que eu sugiro. O juiz das garantias não será designado por decisão discricionária pelo órgão judiciário competente, devendo submeter-se às regras de remoção e promoção para o preenchimento da vaga conforme as normas de organização judiciária. Declaração de constitucionalidade com alteração de texto mediante essa interpretação conforme. Agora, senhora presidente, eu fui aqui surpreendido com esse dispositivo, porque, evidentemente, o que é notório não se desconhece. Né? Notória não é agente probacionem. Então, eu fiquei impressionado que várias e várias vezes as notícias saíam nos jornais e nunca se reparou nesse artigo. O artigo 3F, caput, parágrafo único, trata de uma limitação e de uma regulação de acesso à informação pelos jornalistas. O artigo 3F, ele diz assim: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo, o juiz de garantias, impedindo o ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa, para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamentação, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias, 6 meses, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa. Assegurada a efetividade da persecução penal, direito à informação e a dignidade da pessoa humana. Eu, sinceramente, não tinha conhecimento desse dispositivo. A norma, ora, sob julgamento, a pretexto de tutelar a privacidade e a intimidade dos presos, traz uma limitação inconstitucional
as liberdades comunicativas, as quais, na jurisprudência histórica do Supremo, têm dimensão preferencial. Nesse caso, embora os fins da norma sejam legítimos, os meios eleitos pelo legislador e positivados no dispositivo em análise não são compatíveis com o sistema constitucional brasileiro de proteção à liberdade de expressão. Em primeiro lugar, o dispositivo contraria frontal e imediatamente o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal. Confira-se esse artigo 220 da Constituição Federal. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística, em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Neste tema, o Supremo Tribunal Federal tradicionalmente declara a inconstitucionalidade de normas restritivas à liberdade de imprensa, mediante sopesamento entre as liberdades comunicativas de um lado e os direitos individuais à imagem, à privacidade, à honra e à intimidade de outro. No julgamento paradigmático da DPF 130, a Corte declarou que a chamada Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88, reconhecendo verdadeira posição preferencial, tal como é a preferred position do direito norte-americano, da liberdade de expressão e de informação, mesmo em situações de conflito com direitos fundamentais individuais, os quais incidem a posteriori, inclusive para fins eventualmente indenizatórios. Aqui trata-se... Desculpe interrompê-lo, ministro Fux. É que eu tenho uma audiência agora. Ministro Dias Toffoli. Então, como já passamos às 18, eu queria pedir autorização os dois para me ausentar, não dá. sem prejuízo da continuidade do voto, e reiterar o meu pedido de vista para ficar registrado, acaso termine o voto ainda com a minha ausência. Terminando as audiências, eu retorno aqui. E dos gabinetes é possível ouvir, enfim, não Sim, há problema nenhum. Estarei também com o vídeo ligado. Vossa Excelência terá em mãos, então logo eu... É só para registrar o pedido de vista novamente, com o compromisso de retornar em agosto. Obrigado. Esse o aspecto... Posso já deixar a data designada para a audiência em agosto, para a sessão, continuidade da sessão? Agradeço a Vossa Ministra Rosa Weber. Weber. Atender o governador do Estado de Vossa Excelência. Já havia antecipado até o dia, lembro, voltaremos. Né? Eu, por me comprometo a devolver em 4 de agosto, só estou pedindo as ratificações, porque aí eu já faço os registros. Perfeito. É isso? Fazer chegar a Vossa Excelência quanto antes. Muito obrigado. Não, mas aquele dia o ministro Toffoli disse, não, primeira sessão de agosto, podemos continuar. Poderemos continuar. E eu só estava querendo saber se, de fato, haveria essa possibilidade. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, senhora presidente. E aí eu cito a nossa jurisprudência sobre a liberdade de informação, de expressão, cito eu digo especialmente grave, é o teor do parágrafo 1 do artigo 3F, que releva a uma autoridade em geral e a normas infralegais de qualquer natureza a regulamentação do direito de acesso à informação pela mídia, prática vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se extrai do voto do eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, na DI 2404, julgada por este plenário. E aí cito o trecho em que Sua Excelência, no voto, assenta que, na mesma sede, foi estabelecida que a regulação estritamente constitucional do tema deve ser obedecida, imunizando o direito de livre expressão contra tentativas de disciplina ou autorizações prévias por parte de norma hierarquicamente inferior ao artigo 220 da Constituição Federal, segundo o qual a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nesta Constituição. Em caso, a norma em exame revela chapada inconstitucionalidade
ao determinar de modo obscuro e potencialmente incompatível com a proibição de censura prévia a regulação por autoridades não definidas pela lei do acesso jornalístico às informações sobre casos que envolvam a prisão de investigados. Em segundo lugar, o artigo 3F caput, parágrafo único, revela-se manifestamente desproporcional por violação do excesso. Há, inegavelmente, diversas outras formas menos onerosas à liberdade de imprensa que atingem o mesmo resultado, a exemplo da responsabilização ex post em hipótese de abuso de direito de resposta, remédios, este sim, com assento constitucional. Além disso, a legislação brasileira atual já contempla normas suficientemente protetivas à dignidade do preso. E aí eu cito o artigo 41, inciso 8º, da Lei de Execuções Penais, que estabelece como direito do preso a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Da mesma maneira, a lei que dispõe sobre crimes de abuso de autoridade criminalizou o ato de exibir o preso à curiosidade pública ou submetê-lo a situação vexatória não autorizada por lei. Então, nós já temos aqui medidas para a proteção da dignidade do preso, conforme dispõe a Constituição Federal. O quadro normativo revela que, diante da existência de normas aptas e suficientes para a proteção da dignidade do preso, a novel disciplina, introduzida pelo artigo 3F, caput, e parágrafo único da Lei 13.964, promove claro risco de excesso regulatório das atividades da imprensa. E, em terceiro lugar, sob o ângulo da proporcionalidade em sentido estrito, também é evidente a inconstitucionalidade das normas. E aí eu, então, digo porque aqui trago que, de um lado, essas restrições ex ante, a divulgação de fatos verdadeiros pela imprensa tem inequívoco efeito inibidor. São os denominados killing facts sobre toda a mídia. E, de outro lado, a restrição à veiculação de informações sobre presos, sobre pessoas encarceradas, também poderá gerar proteção insuficiente aos próprios detentos. Por exemplo, a informação da limitação de reprodução de imagens de indivíduos presos impediria reportagens sobre situações de abuso, como verba e graça, uso de força excessiva, encarceramento em condições degradantes, reduzindo o âmbito de responsabilidade, accountability, do Estado no exercício de suas potestades punitivas. Por todo o exposto, diante da existência de normas suficientemente protetivas do direito do preso à proteção da sua dignidade, a preservação de sua imagem e sua honra, pelas normas previstas na Lei de Execuções Penais e na Lei de Abuso de Autoridade, eu julgo inconstitucionais os textos do artigo 3F, caput, parágrafo único, diante do claro risco de censura prévia, mediante controle do acesso à informação pelos órgãos de imprensa. E aqui também fica fácil dizer que, com relação ao artigo 3F, 3F, parágrafo único, eu declaro a sua inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Vota o ministro relator Luiz Fux. Chegando ao fim, são 18h16, falta muito ainda para essa meia-noite generosa que se me concedeu. Eu trato aqui do artigo 28, que é a necessidade de comunicação do arquivamento também ao juízo competente. Então, aqui, senhora presidente, também consigo sintetizar, porque deu trabalho, mas eu fui autor do voto. O artigo 28 diz assim: ordenado o arquivamento do inquérito policial de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial. Ou seja, não tem juiz aqui. Ordenado o arquivamento do inquérito policial, o juiz fica alheio a essa circunstância. Por isso é que tanto a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAM, quanto demais amiticúrias que atuam no mesmo polo,
impugnaram o artigo 28 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964, com alguns argumentos que eu repiso. O fato é que, em todo o país, o elevado número de inquéritos policiais e outros elementos investigativos de mesma natureza é uma realidade inconteste, que não pode ser desconsiderada. O novo comando legislativo parece não ter somente desconsiderado esta realidade, mas também toda a problemática que a envolve, com a existência de inquéritos físicos e digitais, a necessidade de compartilhamento de sistemas de informática, a estruturação, a administração das instituições envolvidas, entre outras. Sobre a questão do volume de inquéritos, para se ter uma noção da situação real que se enfrenta, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez um levantamento de dados que apontou para um acervo de 829 inquéritos policiais objetos de aplicação do artigo 28, o que daria uma média de 70 procedimentos investigatórios para a apreciação do Procurador-Geral da Justiça. A partir da ampliação feita pelo novo artigo 28, o número apresentado pelo Ministério Público de São Paulo de arquivamento no ano 2019 seria de 174.822. Então, veja o seguinte, a lei, agora no arquivamento, que era diferente, ela introduz ordenado o arquivamento do inquérito, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminharão os autos para a instância de revisão criminal. Verifica-se, portanto, que vai ser bastante sério todas essas comunicações. E aqui, então, São Paulo destaca que, a partir da ampliação feita pelo novo artigo 28, o número apresentado pelo Ministério Público de São Paulo de arquivamento no 2019 seria de 174.822, o que daria uma média mensal de análise de 14.500 procedimentos. Criou-se agora nova competência institucional em que o Ministério Público passa a revisar todos os arquivamentos de inquéritos policiais e procedimentos investigatórios criminais do país. Ao apreciar, eu verifiquei a presença do requisito do fumus bonius para o deferimento do pedido cautelar de suspensão do artigo 28. Na esteira dos dados empíricos apresentados pela parte autora, verifica-se que o Congresso Nacional desconsiderou a dimensão superlativa dos impactos sistêmicos e financeiros da nova regra do arquivamento. E, no plano do periculo in mora, eu registrei que o dispositivo impugnado poderá entrar em vigor em 23 de janeiro de 2020, sem que os ministérios públicos estivessem, digamos assim, aparelhados, evidentemente, para fazer essas inúmeras comunicações. Observe-se, por fim, que a vacácio legis desse dispositivo transcorreu integralmente no período do recesso parlamentar federal e estadual, o que impediu qualquer tipo de mobilização dos ministérios públicos para a propositura de eventuais projetos de lei. A redação atualmente em vigor, sem alteração, é a seguinte: se o Ministério Público, ao invés de apresentar requerer o arquivamento do inquérito policial, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ou peça de informação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para fazê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual, então, estará o juiz obrigado a atender. Nos termos da redação ainda em vigor, compete ao magistrado exercer a função anômala de controle do arquivamento das investigações de crimes de ação penal pública. Por aquela sistemática, o arquivamento revela natureza de ato complexo, cujo aperfeiçoamento demandava o controle judicial. A partir da implementação da nova sistemática imposta pela Lei 13.964, a Lei do Juiz das Garantias, os juízes perante os quais o inquérito tramitou não receberão sequer a comunicação do arquivamento da investigação. Vale dizer, todos os inquéritos arquivados pelo promotor ou procurador passam a ser automaticamente submetidos à instância revisora, que eu tenha assim, conhecimento, não sei se já foi criada em todos os estados brasileiros, que eu tenha conhecimento, ela ainda nem foi criada em todos os estados brasileiros.
a qual passará a analisar todos os 175 mil arquivamentos de inquérito. Revela-se evidente a absoluta irrazoabilidade da norma por contrariedade ao mandamento da reserva do possível, além da inidoneidade e do excesso incorrido por esta alteração, máxima à luz da quantidade irrisória de casos nos quais o juiz, na sistemática atual, exerce a faculdade prevista no artigo 28 do Código Penal. Aí eu faço aqui referências à necessidade do juiz ser ouvido pela inafastabilidade da jurisdição, a interpretação do novo artigo 28 do Código de Processo Penal na redação vem sendo objeto de enunciados do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Ministério Público e do Grupo Nacional de Coordenadores do Centro de Apoio Criminal, a fim de contribuir com a atividade fim dos membros do Ministério Público na interpretação da lei anticrime, conferindo ao ato ministerial de arquivamento de natureza decisiva equiparada à judicial, há vários enunciados que dizem o arquivamento do inquérito não se reveste mais de um mero pedido, requerimento ou promoção, mas de verdadeira decisão de não acusar. Isto é, o promotor natural decide não proceder à ação penal pública de acordo com os seus critérios de legalidade e oportunidade. Há um enunciado 14, não sendo localizados, a comunicação da vítima ou investigado poderá ser por edital. E o enunciado 16, homologado o arquivamento pelo órgão revisor do Ministério Público, os autos serão remetidos ao juízo competente a fim de comunicar ao juízo, bem como isso é enunciado, não é a lei. Então, digo eu que, apesar do disposto do artigo 28 do Código de Processo Penal, que não prevê a comunicação do arquivamento ao juízo competente para controle de legalidade, a própria lei e outro dispositivo, artigo 3b, determina expressamente que o juízo competente seja informado da instauração de qualquer investigação criminal. Então, quer dizer, uma lei que diz que comunica a vítima, ao defensor, ao investigado, mas o juiz competente não. E aqui, em outra disposição, 3b, determina que o juízo competente seja informado da instauração de qualquer investigação criminal, criando, assim, uma verdadeira contradício in crime. E aí, senhora presidente, eu trago alguns acordos nossos que firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, quando fundado, como na espécie vertente, na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento de inquérito exige decisão jurisdicional a respeito da eficácia da coisa julgada material. Aí cito o acordo do ministro Sepúlveda Pertence, ministro Menezes Direito, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli. Também cito o acordo de todos os ministros, como não poderia deixar de ser também um acórdão alentado de Vossa Excelência. E, finalmente, a jurisprudência suprema, de forma pragmática, recentemente consagrou a necessidade de que remaneça alguma forma de controle judicial dos arquivamentos, como forma de evitar possíveis teratologias, nos termos da decisão proferida em 24 de agosto de 2021, pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, no bojo do inquérito 4781. Vou repetir para ver se Vossa Excelência decidiu isso mesmo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de forma pragmática, recentemente consagrou a necessidade de que remaneça alguma forma de controle judicial de arquivamento, como forma de evitar possíveis teratologias, nos termos da decisão proferida em 24 de 8 de 2021, pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, no bojo do inquérito 4781. E aí eu transcrevo aqui. Na presente hipótese, não se configura constitucional e legalmente ilícito o pedido genérico de arquivamento. Assim, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável dos processos, o imperativo de reconhecer-se que o controle judicial não pode ser afastado pelo legislador. Então, eu faço uma proposta de interpretação conforme a Constituição, dizendo o seguinte, que a interpretação deve ser a seguinte: ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento, ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial, quando existia, para fins de homologação na forma da lei, porque
Há unidades judiciárias que não têm esse órgão. Artigo 28, parágrafo 1º, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial ou se a autoridade judicial competente verificar patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Tenho até a impressão que, recentemente, nós tivemos aí uma hipótese de que não foi aceito o pedido do arquivamento. Aqui no acordo de não persecução penal... Ministro Fux, terminou o artigo 28? Porque eu queria fazer Ainda não. Ministro Alexandre de Moraes. O acordo de Não é o acordo, é só o arquivamento. Eu posso fazer uma observação em relação ao arquivamento? Pode. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à esquerda na bancada. Me surpreendeu quando... Tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta, sobre terno cinza, camisa branca e gravata preta. Acho que vai concordar comigo. Eu ingressei no Ministério Público em 91. Ministros julgam ações que discutem a validade de dispositivos que criaram o juiz das garantias. Desde 88, é numa bandeira institucional que o Ministério Público, a partir da previsão constitucional da privatividade da ação penal pública, que o Ministério Público tivesse internamente o controle do arquivamento do inquérito policial. E por que isso? Porque, na verdade, é algo anômalo que o juiz participe disso. Uma coisa e aqui o eminente ministro Fux teve a gentileza de citar uma decisão minha. Uma questão é o judiciário poder, a qualquer momento, pela ausência de justa causa, trancar uma investigação, um inquérito policial. Aí é o exercício da função jurisdicional. Outra questão é quem é o titular da ação penal? Quem pode decidir se oferece ou não a denúncia? É o Ministério Público. Então, se o promotor da comarca ou o procurador da República entende pelo arquivamento, o que sempre foi a luta institucional? Ele arquiva, só que deve ter um controle, porque não é a pessoa do promotor, a pessoa do procurador que decide se alguém será processado ou não. É a instituição. Então, ele arquiva e remete, no Estado, remeteria ao Procurador-Geral de Justiça e, no Ministério Público Federal, remeteria às câmaras, como hoje já ocorre no inquérito civil. Todo inquérito civil arquivado, em 3 dias, deve ser remetido ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, o que fez o Ministério Público, que sempre defendeu? Vamos tirar do juiz, porque realmente o juiz, o promotor na comarca, eu fui promotor no interior, pede o arquivamento. O juiz não concorda, manda ao procurador-geral. O procurador-geral determina que outro promotor denuncie. Vai cair com esse juiz que, desde o início, já não concordou com o arquivamento. Então, essa discussão sobre a imparcialidade é antiga. Então, o Ministério Público sempre defendeu que fosse algo interno, independentemente do controle jurisdicional. Há um ditado que diz que o pior dos sonhos é quando você atinge o sonho. Quando o Ministério Público conseguiu, entrou em pânico. E por que entrou em pânico? Porque de cada, eu diria, 1000 inquéritos, um é remetido ao artigo 28 pelo juiz. E por que isso? Essa é a realidade. Porque os juízes realmente não exercem esse controle. Como é questão do Ministério Público, é um caso ou outro muito absurdo, o que gera a possibilidade de, em comarcas contíguas, eu fui promotor criminal em São Bernardo, nós arquivávamos ou denunciávamos determinada coisa que o promotor de Santo André fazia diferente, porque como não há um controle, não há uma tese institucional. Com essa nova previsão, haverá uma tese institucional, porque já há em todos os Ministérios Públicos, já há o órgão revisional, nos estados é o Procurador-Geral de Justiça e no Ministério Público Federal as câmaras. Só que desses 1000, que um só é submetido,
os 1.000 serão submetidos. Do ponto de vista do jurisdicionado, é muito melhor, porque a instituição vai definir no Estado ou na União o que deve ser arquivado ou o que deve ser denunciado. Nós tivemos, isso lá em 1995, eu tinha um colega que entendia em 95 que nenhuma droga era crime. E ele arquivava, pediu arquivamento e tudo. O juiz também entendia isso. Então, em uma comarca só do interior de São Paulo, não havia nem tráfico, nem uso, posse para uso. Até que a Corregedoria atuou, é um outro caso. Mas por que isso? Porque não chegava até o órgão superior do Ministério Público. Então, eu acho importante, eu acho muito importante essa alteração. Essa alteração é importantíssima. O Ministério Público ele deve se aparelhar para isso. Eu tenho os números aqui de São Paulo, que o procurador-geral precisaria realmente... Hoje ele tem um assessor, que nós chamamos lá em São Paulo, assessor do 28. É um único assessor. Ele teria que passar, pelos cálculos que fez, teria que passar mais ou menos a uns 30 assessores. Só que, qual a ideia também? Que é uma evolução do Ministério Público. Isso também vem sendo debatido. Ao invés de continuar para o procurador-geral, ser dividido entre os procuradores de justiça, entre as procuradorias de justiça, para dar uma função também de execução às procuradorias. Então, ministro Fux, eu só queria... Eu fiz essa observação, porque realmente eu, como promotor, sempre também lutei por essa alteração. E sei que a CONAMP ingressou, não porque não concorda com a alteração, mas porque entraram em pânico, porque realmente a vacatio legis, amanhã tem que mudar todo o sistema. No entendimento de Vossa Excelência mantém essa alteração, só que com a obrigatoriedade, que acho corretíssima também, de informar o juiz para um controle também jurisdicional, se houver uma arbitrariedade. Em consideração aqui, essa explanação de Vossa Excelência, que absorveu grande parte do que eu ia explicar, né? Vou explicar aqui, diz assim... É para ver se a gente chega até meia-noite. E a proposta de interpretação conforme fica assim: ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará a vítima ao investigado de autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral para a instância de revisão, quando existir, para fins de homologação na forma da lei. Eu não sei se, por exemplo, no Nordeste, eles têm esse conceito. Todos os Ministérios Públicos estaduais é sempre o Procurador-Geral de Justiça. E o Ministério Público Federal é uma Câmara, um órgão colegiado. Então já existe em todos. Continua exatamente. Como antes. Obrigado, ministro Fux. Eu ia até ponderar para o ministro Fux, sem prejuízo, naturalmente, de encerrar o voto, que quando dos debates, a partir dos votos dos demais ministros, Vossa Excelência terá a oportunidade, sim, até de reforçar alguns aspectos, como tem acontecido em todos os nossos julgamentos. Então, eu vou atender essa boa ponderação de Vossa Excelência e vou, então, citar o artigo, o que eu acho, e vou na redação. Está bem? Isso, eu acho que ficaria interessante, porque... Cumpro com isso o dever de fundamentação. Perfeito, perfeito. Então, agora, senhora presidente, acordo de não persecução penal. O artigo 28, incisos 3 e 4, parágrafo 5º e 7º, eles entendem que deve haver um controle judicial do acordo de não persecução penal. Então, eles estabelecem essa atuação judicial. O artigo 5º, se o juiz considerar inadequado, insuficiente ou abusivo as condições dispostas no acordo, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta do acordo com concordância do investigado e seu defensor. O juiz poderá recusar a homologação à proposta se não atender aos requisitos legais. Então, eu aqui digo que estou explicando, é isso tudo que o ministro Alexandre acaba de pormenorizadamente nos auxiliar. Estou citando doutrina, estou citando as pretensões do Ministério Público
estou citando um julgamento do ministro Celso de Mello e o outro do ministro Lewandowski, e com a devida vênia, entendendo que é improcedente o pleito de inconstitucionalidade do tocante ao artigo 28, incisos 3 e 4, parágrafo 5º, 7º e 8º do Código de Processo Penal, que devem ser declarados constitucionais. A linha E, prova ilícita, o artigo 157, parágrafo 5º, trata da inconstitucionalidade da regra de impedimento automático. Então, aqui é uma regra, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Então, isso, digamos assim, impede o exercício da jurisdição. Porque imagine se nós aqui tivermos conhecimento disso. E aqui é uma fundamentação bastante robusta, e Vossa Excelência me garante essa possibilidade de, com toda a urbanidade possível no momento, contra-argumentar. Eu cito também a doutrina até de um garantista, Eugênio Pacelli, que comenta isso, também de Guilherme Nucci. E, citando os grandes autores, eu declaro inconstitucional. Isso porque, você imaginaram, o juiz toma conhecimento da prova inadmissível. Depois o tribunal toma conhecimento de uma prova que foi, tempo depois, considerada ilícita. Então, fica todo mundo inviável de participar daquele processo. Isso aqui impede o exercício da função jurisdicional. Isso eu até sei que é o pensamento de outros colegas. Então, senhora presidente, eu julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade 6298, ajuizada pela AMB e pela JUF, a mim distribuídas, a 6299, oferecida pelo Podemos e pela Cidadania, a mim distribuída por Prevenção, a DI 6298, 6300, apresentada pelo Diretório Nacional do Partido Social Liberal, essa distribuída por Prevenção, e a DI 6305, interposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público da CONAMP, que também foi distribuída. E aí eu confiro as interpretações conforme eu já as li. Trago também, para facilitar, uma tabela de todos os artigos que foram... Vou distribuir para todos os colegas. E gostaria de encerrar meu voto nessa parcial procedência, na forma do meu voto, que eu vou distribuir, porque fica sintético parcial procedência dos termos do voto do relator nas ADIs tais e tais. Isso. E eu queria... Vossa Excelência, ministro Fux, se puder nos mandar... Não, depois, não, eu não li. Ministra Rosa Weber. Declara parcialmente constitucional, artigo 3º. Declara parcialmente... Está tudo... Os artigos, como Vossa Excelência tem, que aí vai facilitar bastante o debate na continuidade. Não, eu só não li porque atendi essa sugestão de Vossa Excelência. Perfeito. Então, senhora presidente, quando eu terminei esse voto, eu me lembrei da época em que ele entrou, que ele me veio às mãos. Essa lei veio... Ministros julgam ações que discutem a validade de dispositivos que criaram o juiz das garantias. Voto ao ministro relator Luiz Fux. Da história sobre o presente de grego. E eu minutei aqui o seguinte: conforme sabia do Homero, poeta da Grécia Antiga e autor das célebres obras Ilíada e Odisseia, narra que o exército grego, incapaz de tomar a fortificada cidade de Troia, cuja população lutava ferozmente e existia há anos, construiu um enorme cavalo de madeira e deixou-os nas cercanias como presente, simulando em seguida partirem de volta para a Grécia. Os troianos, embevecidos pelo belíssimo presente e suposta vitória, abriram os portões e transportaram o cavalo para dentro da cidade. Durante a noite, enquanto celebravam a maravilhosa dádiva,
os troianos foram surpreendidos pelos guerreiros gregos que haviam se ocultado no interior do cavalo e que imediatamente iniciaram uma verdadeira chacina, abrindo os portões da fortaleza para o restante da força grega. Troia foi destruída, sua população foi dizimada e jamais recuperou-se daquele fatídico presente de grego. Então, eu acho que a lei das garantias, do juiz das garantias, se cegamente tivesse aberto os portões do judiciário, certamente seria um cavalo de Troia, para entrar em vigor em 30 dias, no recesso forense. E, diferentemente dos troianos que foram sacrificados, nós temos o dever de cumprir o juramento que fizemos, de defender o nosso judiciário, porque a nossa derrota significa a vitória da impunidade contra a justiça que o povo brasileiro reclama. E, já que eu falo em reclamação, eu faço também uma reclamação. Muitas notícias foram plantadas com desavisos sobre essas incompatibilidades. Mas eu encontrei, nas palavras de George Orwell, o que isso representou. Por que isso foi tão atacado? E, com isso, eu encerro aqui o meu voto, senhora presidente. Em época de mentiras generalizadas, dizer a verdade é um ato revolucionário. Muito obrigado pela generosidade que Vossa Excelência me concedeu para ler o voto, que tem 2 centenas, algumas dezenas de páginas, e também com a abertura da oportunidade de, no momento oportuno, proceder à leitura. Ou seja, enfim, terminei. Presidente. Pois não. A minha preocupação é porque nós tivéssemos quórum até o final, porque os colegas têm compromissos também inadiáveis. Mas foi excelente, porque encerramos e o ministro Alexandre está com a palavra. Eu só queria fazer um elogio ao Ministro Alexandre de Moraes. E dizer à Sua Excelência que, diferentemente do príncipe Heitor, que não conseguiu defender Troia, o ministro Fux conseguiu defender o Poder Judiciário. Muito obrigado, ministro. Sem a menor dúvida, um voto extremamente substancioso. Ministra Rosa Weber. Imagino vai proporcionar muitos debates. E como nós temos feito em todos os processos, até no sentido de uma construção coletiva de soluções, vai haver oportunidade, seguramente, se houver divergência, por óbvio, que o relator sustente o seu ponto de vista e nós possamos todos, quem sabe, até contribuir para uma solução que atenda, né, o pensamento mínimo médio da Corte. Né? Senhora presidente, eu tenho um amigo... Certeza absoluta disso. O ministro Fux organiza uma pilha de papéis. Ele usa uma frase sempre constante que diz assim: estou sempre aberto ao diálogo. Estou aberto ao diálogo, em qualquer circunstância. Se for para ver o Flamengo dele perder, ele diz: estou aberto ao diálogo. E se for para qualquer tema, ele está aberto ao diálogo. Eu também, o bom carioca, estou aberto ao diálogo. Eu costumo dizer, ministro, que eu estou sempre aberta a ouvir. Eu ouço, né? Hoje, inclusive, a gente faz audiências e ouve diferentes posições, né? E eu ouço todos com o maior respeito, mesmo quando eu divirjo. Não estou me referindo de forma alguma mas acho que é uma obrigação ouvir, né? Escutar o outro e até para, quem sabe, fazer uma adequação do meu pensamento, porque eu, pessoalmente, muitas vezes não estou com a melhor razão, tenho certeza disso, né? Mas, enfim, eu agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. E faço o registro que o ministro Toffoli pediu e agora reiterou o pedido de vista e há a possibilidade de algum colega ter interesse em antecipar o voto. Por isso, eu consulto os eminentes pares, os que estão pela via remota e os que estão aqui presencialmente, se há interesse em anteciparem o voto ou se aguardamos o pedido de vista do ministro
Dias Toffoli, que inclusive me autorizou a já designar data para a continuidade do julgamento. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de anunciar e na própria sessão de hoje e dizer que aguardarei a devolução do pedido de vista. Ministro Edson Fachin. Também, ministro Alexandre de Moraes. Como nós temos até meia-noite, acho que eu vou antecipar meu voto. Esse lado que as pessoas não conhecem. O ministro Alexandre de Moraes sozinho sorri. aqui na bancada. Estou com a bancada toda para mim desse lado. Eu também aguardo. O ministro está à esquerda na bancada. Também aos eminentes Por videoconferência, o ministro André Mendonça. Ministro Luiz Fux, que, sem dúvida, trouxe aí substanciosos fundamentos. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos curtos, usa óculos de armação metálica leve, veste terno preto, camisa branca e gravata escura. Ao fundo, parede branca, um quadro e um lustre vermelho. E aí sim, até degustando aí mais, vamos dizer assim, as palavras e os fundamentos trazidos pelo eminente relator que a gente possa... Ministros julgam ações que discutem a validade de dispositivos que criaram o juiz das garantias. Obrigada, ministro André. Eu, da mesma forma... Senhora presidente, só uma observação. Eu já fiz chegar ao ministro Toffoli o inteiro teor do voto. Eu até aqui examinando a nossa pauta de agosto... A ministra Rosa Weber tem um calendário em mãos. Quinta, temos a posse do Dr. Zanin. Então, na verdade, talvez seja mais oportuno designar para o dia 9, porque teríamos 9 e 10 para os debates. Acho que ficamos mais... Né? Então, eu registro o resultado provisório, que após o voto do eminente relator, julgando procedentes em parte nos termos do voto que proferiu as 4 ADIs, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Aguardam os demais e designado desde logo para prosseguimento o dia 9 de agosto de 2023. Agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.